o domínio da escrita. Então, até a invenção da escrita é considerado para os historiadores como pré-história. A partir da invenção da escrita como história. Né? Pré-história também está dividida em 3 períodos, né? Basicamente 3 períodos, que período paleolítico ou idade da pedra lascada, período neolítico ou idade da pedra polida, né? E a idade dos metais, que é quando o homem vai dominar os primeiros metais, e aí já é a transição não é nem a transição que eu quero falar, já é a constituição de sociedade, de cidade em si, certo? Nós vamos deixa eu só fechar aqui, para diminuir aqui o barulho. Pronto. Vocês, se quiserem acompanhar, está no livro de vocês, o 2º capítulo, né, tem esse assunto. E aí nós vamos para nós, eu vou aqui para o slide, aí eu não vejo mais vocês. A questão do período neolítico, também chamado de período da pedra polida, que é quando os primeiros seres humanos vão começar a dominar, polir, utilizar os... Está travando? A internet hoje está um ó, viu? Aqui eu quase não conseguia conectar. Vocês, se estiver muito travando, vocês pensam que eu repito, viu? Também chamada de pedra polida, né, que é a matéria-prima que esses seres humanos utilizavam, que era a pedra polida, para que eles pudessem utilizar da melhor forma possível para caçar, para organizar as roupas, né, para tirar o pelo dos animais e assim fazer as roupas. O clima, esse período, não sei se vocês já viram falar, né, da glaciação. O fim da glaciação, né, da última glaciação, quando a terra, a alga dos mares subiram e congelaram, aí o período neolítico... Oi, Priscila, sim? Pode falar. No período paleolítico, ainda estava na era glacial? Ainda é na era glacial. Aí o que é que acontece? A questão da glaciação, do fim da última glaciação, aí é a transição do período paleolítico para o período neolítico, né? Então, o fim da última glaciação é o que marca a passagem do paleolítico para o neolítico. Então, com a última glaciação é que que torna possível a sedentarização humana, ou seja, se torna possível o quê? A fixação do homem à terra, né? E aí, esse fenômeno climático, quando a gente fala de glaciação, ele vai alterar as formas de vida, vai estimular o quê também? A migração de animais, de seres humanos. Por quê? Porque com a última glaciação, com o final da última glaciação, né, tanto os animais como os seres humanos, eles vão migrar para lugar onde tem abundância de vegetal. E aí esse período vai ser marcado também pela ocupação de diversas regiões da Terra pelos seres humanos. Então, isso vai ser favorecido pelo final da última glaciação. Então, quando o homem, nós sabemos que, só para fixar melhor, quando a gente fala de glaciação, vocês até estudam em geografia, é que a história da Terra, quando a gente estuda os fenômenos geográficos também, né, ocorreram períodos de quedas da temperatura, e aí vai ter meio que entremeados por aquecimento, por ligeiros aquecimentos. Então, esse conjunto, né, desses períodos é chamado de Era do Gelo. Eu sei que vocês já ouviram, ou Idade do Gelo, ou Era Glacial, né? E aí, a última glaciação, segundo historiadores, iniciou aproximadamente há 100 mil anos atrás do que a gente está vivendo hoje, né, do tempo presente,
E aí fala-se que chegaram, né, as temperaturas extremamente baixas, que fizeram com que as águas dos mares tenham congelado. Então, é o que nós chamamos de glaciação. Então, esse período em que houve essa diminuição de temperatura, entremeados com aquecimento, e que muitos os estudiosos denominam de Era do Gelo. Com a última glaciação, os seres humanos passaram a se fixar em um determinado lugar, que é o que nós chamamos de quê? De sedentarização, né? A sedentarização é quando o homem se torna fixo em um local. E aconteceu de uma hora para outra, ou seja, o homem deixa de ser nômade, ou seja, deixa de caçar, de pescar, de coletar fruto e se torna sedentário? Não. Não é como um passe de mágica, não. Tanto ele vai começar a dominar a terra, a tirar as ervas daninhas e continuar a coletar e caçar. Então, não é uma transformação. Sai do período paleolítico e vai para o neolítico, não. Esse período, a sedentarização do homem vai ocorrer de maneira gradativa, aos poucos. Então, ele deixa de ser nômade para ser sedentário de uma hora para outra, não, vai ser aos poucos. Segundo historiadores, a quem que eles favorece a dominação da agricultura? As mulheres. Os historiadores falam, muitos historiadores falam, que os homens, as atividades no período paleolítico eram divididas por idade e por sexo. Os homens saíam para caçar, para coletar, e as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos mais idosos. E aí, segundo fontes, as mulheres perceberam que os animais, que os pássaros, ao sobrevoar aquela área que derrubava as sementinhas, aquelas sementinhas germinavam. E aí, elas começaram a fazer a atividade, a tarefa dos pássaros, de semear as sementes, de plantar as sementes. E, segundo a história, foi assim que as mulheres começaram a dominar a agricultura. O domínio da agricultura, a fixação, a sedentarização, caracteriza o que nós chamamos de período neolítico, que é quando o homem ele se torna fixo na terra. E aí ele não vai apenas dominar a agricultura, ele vai também o quê? Domesticar os animais, aos poucos. Os historiadores, eles fazem que, com a domesticação de animais, eles vão descobrir a agricultura, criar animais, então eles vão se fixar em áreas férteis, às margens de quê? Dos grandes rios. Isso acontece, essa domesticação de animais, a criação, o domínio da agricultura acontece em áreas próximas aos rios, nas áreas férteis, porque eles necessitam de água para plantar. Como eles vão fixar no local, então eles vão procurar as margens dos rios, certo? Então, eles vão aprimorar muitos instrumentos, Nós falamos de período da pedra polida. Então, não é só polir essas pedras, eles vão usar o arco e a flecha. Eles já tinham dominado, descoberto o fogo, mas era mais para aquecer, para assar a carne que era caçada pelos homens, para afugentar os animais selvagens. E no período neolítico, eles vão utilizar largamente o fogo para cozinhar, para iluminar as moradias, para se aquecer mais. Então, eles vão tornar os instrumentos mais eficientes, mais sofisticados. Eles vão usar madeira nesse período, o uso da madeira para construção de moradias, para construção de canoa, para construir instrumentos de defesa. Então, as pessoas elas vão deixar de migrar, de andar pelo deserto, em busca de alimentos, em busca de melhores
condições de vida, vão deixar de ser nômades, né? E uma significativa parcela da população vão sair, né? Vão emigrar dos desertos para ir para a área do Mediterrâneo, que é em torno das águas. Então, a gente quer que vocês associem isso. A sedentarização, e sempre fixem, o paleolítico para o neolítico não vai acontecer como o passo de mágica. As pessoas não vão deixar de ser nômades, ficar sedentários, vão plantar e colher, não. Vai ser aos poucos, eles ainda vão em busca de alimentos, né, mas aos poucos eles vão passar do nomadismo para a sedentarização. A sedentarização vai ocorrer sempre, pelo menos nos primeiros momentos, em torno de rios. Por exemplo, a Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates. O Egito, Rio Nilo, né? A civilização chinesa, Rio Amarelo. A indiana, no Rio Ganges, né? Nos Ganges. Então, esse é o que eu quero que vocês fixem bem. A questão da sedentarização vai ser favorecida, né? Também com a domesticação de animais, pelas as terras férteis e pelos rios em que os homens começam a fixar naquele entorno, certo? Até aí tudo ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando, porque quando eu ligo, abro aqui o PowerPoint, eu não vejo mais vocês. Aí está alguns instrumentos, os instrumentos que foram sofisticados, que foram aperfeiçoados com a sedentarização, com a necessidade da agricultura, de desenvolver a agricultura, o machado, a enxada, o arado, que vai mexer a terra, vai revolver a terra para que a terra fique mais fértil, a foice, a roda, que vai ser utilizado, né, pelos oleiros e pelos agricultores, o barco à vela, como eu falei, a cerâmica, as comunidades de agricultores vão fabricar objetos para quê? Para que eles vão desenvolver a cerâmica? Para guardar, para armazenar, para transportar os produtos. Quando eles eram nômades, que eles coletavam, que caçavam, que pescavam, eles comiam naquele momento e pronto. Quando acabavam, ia procurar novamente. Muitas estragavam, por quê? Porque eles não tinham de guardar. Quando o desenvolvimento da agricultura, vai haver essa necessidade de criar objetos para transportar e armazenar esses produtos. Os teares para confecção de vestuários, eles usavam como eram as roupas, com a pele dos animais. Com a fixação, com o surgimento de novas atividades, vai haver a necessidade também de melhorar as condições de vida, de vestimento. E aí eles vão desenvolver os teares para fazer as roupas. A cestaria, que vai se assemelhar à cerâmica, que também vai servir para guardar e para transportar os produtos. Aí alguns produtos, que foram aperfeiçoados com a sedentarização do homem, com a fixação do homem na terra, esses aí. E aí, muitos, em diversas regiões do continente africano, foram encontrados esses vestígios desses períodos, como instrumento de pedra lascada, de pedra polida, machado, serra, lança. Então, todos esses instrumentos, eles foram encontrados, basicamente, nessas regiões do continente africano. Então, tudo indica que, vamos sempre lembrar, que a passagem, do nomadismo, das atividades de caça e coleta para as de produção de alimento, para a agricultura, não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. E só se difundiu mesmo quando a gente fala, do início da era cristã, com as mudanças climáticas, quando a última glaciação é que essas atividades de produção de alimento, da agricultura, vai ser difundida com mais
mais zelo pelas pessoas. E vem a idade dos metais, né? No final do Neolítico, em algumas regiões, começa-se a generalizar o uso dos metais. Antes era o quê? Pela pedra, pela madeira, ossos. Aí o que acontece? No final do Neolítico, com a domesticação de animais, agricultura de coivara, que muitos séculos os povos da África viviam de quê? Da caça, da pesca, da domesticação de animais, da agricultura de coivara, que é basicamente as características do período neolítico. Então, no final do Neolítico, vai se usar o quê? Vai se tornar generalizado o uso dos metais. Aí, a primeira coisa que acontece é que o homem vai usar técnicas de fundição de cobre, ferro e bronze. Com o domínio desses 3 tipos de metais, que são matérias-primas para as armas e instrumentos, aí o que é que ele vai fazer? Eles vão aperfeiçoar esses materiais, e aí, com o uso desses metais, vai haver um desenvolvimento técnico aplicado à agricultura. E o que é isso, professora? Com o uso, a descoberta dos metais, o homem vai usar o arado, vai usar a foice, os instrumentos vão ser mais aperfeiçoados, e com isso vai haver o quê? Vai haver uma maior produção. Então, vai ser grandes transformações, que vai acontecer ao longo do período neolítico e a idade dos metais, com o surgimento da metalurgia. Então, a metalurgia, o desenvolvimento da metalurgia, cobre, bronze e ferro, vai possibilitar uma maior transformação, uma maior ação do homem na natureza, como vocês podem ver aí. Com isso, com esse desenvolvimento da metalurgia, quando o homem começa a produzir mais, a escolher, a selecionar os animais que vão ser utilizados para a sua alimentação, que são usados como matéria-prima para o vestuário, aí o que é que acontece? Vai surgir a necessidade de organizações sociais. O que são essas organizações sociais? Com a agricultura, o homem não vai plantar. Já pensou se você pegasse 5 grãos, digamos, 6 grãos de milho e só nascesse 2 espigas de milho ou 4 espigas de milho para você comer durante aquela semana? Não, na agricultura não é isso. Ou você, às vezes, produz de mais ou produz de menos, não é? Então, o que é que vai acontecer? Com a sedentarização, com o desenvolvimento da agricultura, com o aperfeiçoamento das técnicas, do arado, da roda, da foice, que o homem começa a revolver a terra, mexer a terra, e aí vai se produzir mais. E ele vai comer tudo que é produzido? Não. Vai gerar o que nós chamamos de quê? Não sei se vocês já ouviram falar. De excedente. O que é excedente? É aquilo que sobra. Então, com o excedente, eu vou produzir, mas eu não vou produzir tudo que eu vou comer. Então, eu vou produzir o milho, o arroz, para a minha família, mas vai sobrar. E o que é que eles faziam? Eles pegavam o excedente, e vai haver o desenvolvimento de outras funções. Por exemplo, vai haver o desenvolvimento da tecelagem, vai haver pessoas que vão só fazer a atividade de tecer, de fazer vestuários. Vai surgir as pessoas que só vão cuidar da metalurgia, vão fazer instrumentos para passar para as pessoas, para os agricultores. E essas pessoas não vão comer, não? Se eles vão só dedicar a fazer as roupas, a fabricar os instrumentos e a comida. Então, é a partir daí que surgem os excedentes. Que é isso? Eu vou pegar o que eu produzi que sobrou, por exemplo, o milho, o feijão, o arroz que sobrou, e aí eu vou comercializar com aquela pessoa que só faz a roupa. E é aí que surge o quê? O que nós chamamos de
comércio. Né? Então, tudo que a gente tem, gente, tudo que a gente vive hoje, de alguma forma, tem um fio da meada, tem um início. E aí o comércio surgiu aí. Era o comércio com moedas? Não, era o comércio com troca, chamado de quê? Já ouviu falar em escambo. Né? O escambo era o comércio praticado pelos primeiros seres humanos, né? Pelos indígenas, no século XVI, no século XV. E esses primeiros seres humanos faziam assim, se fixaram, né, sedentarizaram, desenvolveram a agricultura, eu vou produzir muito. Então, já vai ter muita gente plantando, desenvolvendo a agricultura. Vai haver necessidade das pessoas fazerem as roupas. Quer falar, Henrique? Fazerem as roupas, produzirem os instrumentos. E essas pessoas não vão comer? Vão. Eles vão usar o quê? O excedente, aquilo que sobra, e vão trocar. E aí que vai se desenvolver o comércio. Então, gente, as grandes transformações ocorridas ao longo do período neolítico, aliás, vão mudar a forma de convivência do ser humano. Né? Tudo vai se transformar. Por quê? Porque os seres humanos vão desenvolver outras atividades, que não só o nomadismo, que não só a caça e a coleta de frutos. Então, eles vão desenvolver várias atividades. E uma delas é o comércio, é o que nós chamamos de comércio através do escambo, da troca do que eu tenho pelo que eu necessito, certo? E aí, durante a Idade dos Metais, é que vai acontecer isso. Vai haver a geração de excedentes, vai haver o comércio, durante a Idade dos Metais, as autoridades, os chefes de família, as famílias viviam em quê? Em clãs. O que são clãs? São tribos, né? São pequenas comunidades, agropastorizo, que é isso, que desenvolve a agricultura e que vive da domesticação de animais, vai se mostrar insuficiente. Por quê? Porque vai estar crescendo, né? Vai aumentar o excedente, o comércio vai crescer, então aquelas pequenas comunidades não vão ser autossuficientes. Então, vai surgir o quê? Vai surgir uma sociedade mais complexa, com o aumento da propriedade privada, é o que nós chamamos de propriedade privada. Então, cada um não mais vai haver as comunidades pequenininhas, né? Aí vai haver o quê? Crescimento do comércio, da população, surgimento do excedente agrícola, as atividades econômicas vão ser diversificadas, então vai haver a necessidade de quê? De alguém que possa comandar. Então, aquelas pequenas comunidades, aqueles clãs não vão ser mais autossuficientes. Então, vai haver a necessidade de um poder centralizado, ou seja, do Estado. Vocês já ouviram falar no Estado? Então, como é que vai surgir? Do que surgiu esse Estado? Né? Essa forma de poder centralizado. Então, vai surgir daí, do excedente, daquilo que sobra, da diversificação das atividades, né? Não está dando certo não, Raina? Depois tu me manda no PV o nome e a turma, certo? Que eu vou colocando aqui na minha fichinha. Vou colocar aqui, já a ficha no finalzinho vocês já vão me mandando. Então, gente, o Estado vai surgir daí, né? As comunidades no Neolítico para a Idade dos Metais vão se organizar em comunidades agropastoris pequenas, né? E aí, com o surgimento do comércio, com a diversificação das atividades econômicas, que diversificação é essa? Vai surgir a metalurgia, vai surgir a tecelagem, os ceramistas. Então, essas pessoas vão desenvolver atividades econômicas que não é agricultura, né? E que vai necessitar do excedente para trocar aquilo que eu faço pelo que eu necessito. Eu faço cestos de cerâmica, né? Ou de palha, mas eu não planto, né? E aí eu vou trocar lá com o agricultor que precisa do cesto, que precisa daquele vaso para guardar seu alimento. Então, vai haver o desenvolvimento do comércio. Com o aumento do comércio, das atividades econômicas, o que é que acontece? Vai haver a necessidade de uma estrutura de poder centralizado. Alguém tem que comandar aquilo, porque
como está crescendo essas atividades, há necessidade de alguém comandar aquele tipo de atividade, aquele estado, aquela situação. Então, é a partir daí que surge o estado. Então, o estado, gente, vai surgir a partir daí, do aumento das atividades. Então, os governantes, eles vão administrar as riquezas, né, eles vão organizar a construção dos canais, vão organizar o comércio, eles vão criar leis, né, vai surgir quem? Vai surgir sacerdotes que vão cuidar apenas da religião, né? do setor religioso das pessoas, vão conduzir as pessoas na religião. Então, o Estado, o comércio, surgiu a partir daí. Né? No final do Neolítico, no que nós chamamos de Revolução Neolítica, né? Ou Revolução Urbana. Com o Estado, com o desenvolvimento do comércio, com a diversificação das atividades econômicas, aí vão surgir o quê? Já tem um monte de estrutura, né? Comércio, atividades econômicas diversificadas, poder centralizado, e isso acontece aonde? Nas cidades. Né? E é a partir daí que surgem as cidades. As cidades vão surgir daí, dessa organização, né? Paleolítico, nomadismo, né? Desenvolvimento do fogo, caça, coleta de frutos, pesca, atividades por sexo, por idade. Com o tempo, as mulheres vão começando a perceber que, plantando que a sementinha, ela germina, e aí vão surgir, vai desenvolver a agricultura, né? Com o desenvolvimento da agricultura, as técnicas vão ter que se especializar, os instrumentos vão ser aperfeiçoados, modernizados, porque quanto mais moderno, mais produção. Né? Quanto mais produção, mais vai sobrar. Então, vai surgir o que nós chamamos de excedente. Né? E o excedente vai surgir, vai ser necessário para ser comercializado. Por quê? Porque na idade dos metais, quando surge a metalurgia, o desenvolvimento dos metais, o aprimoramento da roda, do arado, durante a idade dos metais, vão se produzir cada vez mais. E as pessoas vão sentir a necessidade de desenvolver outras atividades, que não seja apenas a agricultura e a domesticação de animais, como desenvolver a cerâmica, a cestaria, o trabalho com a madeira, fazer barcos, e eu vou produzir aquilo, mas eu não sei plantar, eu não sei colher, eu até sei, mas eu tenho que desenvolver outra atividade. E é a partir daí que vai surgir o comércio, porque vai sobrar, vai ter o excedente. Então, eu vou trocar o que eu tenho pelo que eu necessito. Com o desenvolvimento do comércio, com o aumento da população, né, as pequenas atividades, comunidades agropastoris não vão ser mais suficientes. Então, vai haver a necessidade, surgir é uma necessidade do povo que tenha alguém que comanda, que governe. E é a partir daí que vai haver esse surgimento do poder centralizado, do Estado. Então, os governantes, eles vão cuidar da administração, das construções, vão gerir, né, organizar o negócio, vai surgir a questão da religião, dos sacerdotes, e com isso vão surgir as cidades. Sempre, como eu falei, as primeiras cidades em torno de grandes rios, certo? Passa aqui o slide. E aí eu fiz só um esquemazinho, só para vocês verem a questão dessa revolução neolítica, da revolução urbana, que com o sedentarismo, o desenvolvimento da agricultura, torna-se as pessoas sedentárias, vai haver o quê? Vai haver a sobra, vai haver o excedente, né? O excedente vai necessitar o comércio, né? Com o comércio vai surgir as cidades e as primeiras civilizações. E é a partir daí que os seres humanos vão começar a desenvolver a escrita. Para que eles desenvolveram a escrita? Vocês já ouviram falar? Como foi que se inventou a escrita? Para quê? A escrita, gente, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser inventada
basicamente pelo controle do comércio, das atividades comerciais. Por quê? Porque os comerciantes, eles vão trocar, fazer o comércio com o que eu tenho, né, com aquele excedente. E como é que eles fazem esse controle? Além do controle do comércio, a questão da criação dos animais, né? Quantos rebanhos de ovelha eu tenho, né? E aí foi a partir daí que surgiu a necessidade de se desenvolver o que nós chamamos de escrita, né? Alguma dúvida até aí? Tudo ok? Sim. Sim. Pronto. E as cidades, né, elas vão surgir no que nós chamamos de crescente fértil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa região aí, coloquei até o mapazinho, né? Mesopotâmia, Egito, as sociedades, as civilizações como dos hebreus, dos fenícios, os persas, que nós vamos estudar já, né, nas próximas aulas, eles desenvolveram nessa região, que é chamada de crescente fértil. Por quê? Porque se os historiadores viam pelo satélite, já agora, essa denominação foi dada agora, não é antiga, eles viam que eles tinham mais ou menos a forma de uma lua crescente. E era fértil, por quê? Porque sempre estava em torno dos rios. Vocês podem ver aqui, ó, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo, o mar Mediterrâneo, né? Então, era uma região bastante fértil. E é chamada, sempre que vocês escutarem essa palavra, né? Eu vim saber disso depois que eu estava na faculdade, né? Que essa é chamada de crescente fértil, quando a gente vai estudar muito, escutar muito essa palavra, por quê? Porque de satélite, né, parece uma lua crescente, então é chamada de crescente fértil, porque as terras são muito férteis. Para a gente, né, poder passar para Mesopotâmia, a gente vai falar da América também, porque a gente só falou de quê? Tudo isso nós estamos falando da África, né, do surgimento do ser humano, e tudo isso que aconteceu foi no continente africano. Né? E as Américas, como foi que elas foram povoadas? Como é que nós estamos aqui? Como é que os primeiros povoadores saíram lá da África e vieram para as Américas? E aí sabe-se que a única espécie humana que existiu aqui nas Américas foi o Homo sapiens. Como é que se sabe disso? Pelos fósseis encontrados. E é alguma coisa determinada e pronta e não há como mudar? De jeito nenhum. Gente, todos os dias, né, historiadores, paleontólogos, arqueólogos estão fazendo pesquisas. E aí o que nós estamos estudando hoje, de uma hora para outra, pode haver um boom, né, nas descobertas e pode mudar. Então, o que já foi descoberto, o que foi confirmado é que a única espécie humana que existiu aqui na América foi a do Homo sapiens. Né? Se desenvolveram lá na África e migraram para a América, né? Ásia e Europa. Ásia e Europa primeiro e depois para o continente americano. E existem muitas teorias sobre o povoamento do continente americano. Uma delas é o que nós chamamos, né, e a mais aceita, não sei se vocês estão vendo aqui essas setinhas, são as ondas migratórias. Né? A mais aceita, gente, é a teoria, né, de migração chamada pelo Estreito de Bering. Vocês estão vendo aqui, ó, tem até uma setazinha vermelha, esse nome aqui, essa pedacinho aqui bem estreitinha é chamado de Estreito de Bering, né? É uma porção de terra firme que liga, né? Junta, aliás, o Alasca e a Sibéria que se juntou durante as últimas glaciações. E aí, a teoria mais aceita é que o homem saiu, né, da África, aqui, ó, a África, né, e chegou, povoou a Europa, né, a Ásia, e aí teria passado pelo estreito aqui durante a última glaciação e teria povoado a América. Essa aí é a teoria mais aceita, a teoria do Estreito de Bering. Aqui, ó.
mais interativo aqui. Saiu da África, passou para a Austrália, para a Europa, depois para a Ásia, e aí teria povoado a América. É a teoria do Estreito de Bering. Outras teorias, a segunda também mais aceita, é que eles teriam feito uma rota pelo Oceano Pacífico. No livro de vocês, na página 31, quem está com o livro, pode ver o mapazinho dessas rotas, das possíveis rotas migratórias para a América. Do Estreito de Bering, e a teoria do povoamento pelo Oceano Pacífico. A do Oceano Pacífico é que eles teriam vindo navegando essas rotas, aqui as rotas comprovadas são essas vermelhinhas, e as rotas hipotéticas são hipóteses, são essas amarelinhas. Então, fala-se que remadores da Polinésia teriam navegado pelo Oceano Pacífico até chegar ao continente americano, na América do Sul. E aí, não foi de uma hora para outra, durou várias gerações, e foi assim que eles povoaram a América. Então, muitos estudos, alguns especialistas, eles defendem que há essas duas teorias, e esses dois fluxos migratórios, que nós chamamos de fluxos migratórios. Um, através do Estreito de Bering, que é o primeiro, e outros, segundo estudiosos, o outro seria essa pelo Oceano Pacífico. Então, os primeiros habitantes teriam chegado à América pelo Estreito de Bering, pelo esse fluxo migratório da América, mais ou menos 15 mil anos atrás, e já depois teria ocorrido esse segundo fluxo migratório, que é a chegada do homem americano pelo Oceano Pacífico. E aí teria sido mais atual, há 11.500 anos atrás. Então, essas duas teorias, a do Estreito de Bering e a do Oceano Pacífico. Vocês já ouviram falar em Luzia? Luzia, Já. Luzia é bem conhecida, e aí já vamos para a descobertas e os estudos aqui no Brasil, Peter Lund, ele descobriu em Lagoa Santa, em Minas Gerais, cerca de muitas peças de fósseis de ossadas humanos, que é chamado de, não sei se vocês já ouviram falar, mas esqueletos do homem de Lagoa Santa, e em 1975, os pesquisadores estavam lá fazendo os estudos e eles conseguiram desenterrar um resto de um esqueleto humano, que foi guardado no Museu Nacional e que, não sei se vocês lembram do episódio que aconteceu há 2 anos atrás, que houve o incêndio, mas aí eles tentaram reconstruir de novo. E aí, Walter Neves, ele estudou o material e ele concluiu que o crânio que eles acharam era de uma mulher, que era essa daqui, em que ela esteve no Brasil há mais ou menos 11.500 anos atrás, e que era uma mulher que foi batizada de quem? De Luzia. Eles levaram o resto, os crânios o resto do crânio para a Grã-Bretanha, e o rosto de Luzia foi reconstituído. Segundo os estudos de Walter Neves, as feições de Luzia se assemelham tanto com a de africanos, quanto de aborígenes australianos, que é diferente dos indígenas atuais. Então, eles têm mais semelhança com os asiáticos, com o olhinho puxado. Então, eles acham que Luzia, segundo estudos, eles têm mais semelhança com africanos e aborígenes australianos. E aí, os estudos concluem que Luzia pertencia, não
nós indígenas, os indígenas que os portugueses chegaram aqui, não são descendentes de Luzia, né? E, segundo estudiosos, né, por isso que eu digo que todo dia os estudiosos estão descobrindo coisas, então, de uma hora para outra, pode-se descobrir outra coisa que conteste essas teorias, né? Então, segundo estudiosos, os ancestrais de Luzia teriam chegado ao continente, né, há mais de 11.500 anos atrás. Então, por isso que sempre, né, há teorias querendo contestar essa leva migratória pelo Estreito de Bering. Então, eles acham que Nied Guidon, que é uma grande arqueóloga, ela sempre está pesquisando, está tentando descobrir, para provar, né, que essas teorias da questão do Estreito de Bering, que Luzia e seus descendentes, Luzias e essa leva migratória teria vindo aqui para o Brasil muito antes, né, dessa teoria do Estreito de Bering, dessa rota do Estreito de Bering. Só que eles não conseguem, né, encontrar coisas mais antigas. Então, quando eles conseguirem encontrar, né, e provar que são muitos anos de estudos, né, aí se faz uma nova teoria. E aí é Luzia, né, a nossa brasileira, é o ancestral mais antigo, é o primeiro ser humano brasileiro, né, segundo fósseis que foram descobertos e reconstituídos, essa é, né, a nossa descendente, a nossa ancestral, nós somos descendentes de Luzia. Então, foram essas ossadas descobertas na região de Lagoa Santa. E aí, gente, alguma dúvida até aí? Não. Pronto, né? E aí, nós nem vamos para a Mesopotâmia, que eu já tinha até preparado o material, mas já vai dar 9 horas, porque o assunto é bem interessante. E aí a gente... muito bom. É muito bom esse assunto. Eu também gosto, sabe? E aí, nós vamos, né,